aquilo que você chama de felicidade ou pensa que é felicidade, não é felicidade. E isso já pode ser percebido em várias áreas aí da sua vida. Eu acredito que você já se deu conta disso. Por exemplo, se você vai participar de um evento ou um encontro de família, por exemplo, a gente não olha para o tanto de esforço e de sacrifício mesmo que é feito para você poder então chegar naquele resultado final, que geralmente é sempre o mesmo. Um exemplo que eu quero trazer aqui é, por exemplo, o encontro de família. Se você vai num casamento ou num aniversário ou festas, agora chegando final de ano, assim, festa de Natal, festa de Ano Novo, a gente faz assim, ó, um movimento aqui do tipo, eu vou comprar roupas novas, então já vou gastar com isso. Ou então eu tenho que comprar isso, ou então eu tenho que ver aqui a minha agenda, organizar aqui toda a rotina. Ou então, se é um evento que é fora aí da sua cidade, você tem que ir para um lugar que é longe, para encontrar aquelas pessoas de sempre, que vão ter as mesmas conversas. E aí chega no final, você canta parabéns, ou se for um casamento, você já sabe como funciona aquela cerimônia, qual é o começo, o meio e o fim. Até mesmo o buffet, você já sabe o que vai acontecer quando é festa de Natal e Ano Novo, por exemplo. Você já sabe o que você vai comer, sabe? Aquele tio lá que traz aquelas piadas sem graça. Então, assim, a gente já sabe. E aí, depois você vai lidar, depois que você vai lá e passa todo aquele encontro, você vai lidar depois com um monte de coisa que você tem que lidar, com as contas que você tem que pagar, porque você gastou mais e parece que isso é comum. Todo final de ano você gasta mais ou você precisa se deslocar e aí você lida depois com cansaço, com todas as consequências disso. E aí nós chamamos isso de felicidade, de contentamento, de satisfação. Olha só. Então, quando a gente começa a olhar de fato para isso e falar assim, eu quero lidar com esses resultados, eu quero lidar com os cansaços, com a despesa que aumentou, e que todo ano é a mesma coisa, e eu estou ali colocando a minha felicidade, a minha satisfação em alguns momentos, mas isso não vai acabar? Depois você não vai ter que lidar com a sua rotina convencional, comum, de todos os dias? E se a gente olhar assim, um pouco adiante, você um dia não vai morrer como aquelas pessoas que passaram pela sua vida e simplesmente morreram? Então, aquilo que eu chamo de felicidade é felicidade mesmo. E se eu disser para você que tem uma felicidade que está além de qualquer realização aqui no mundo? E eu fui procurar o que significa felicidade. Diz assim, ó, qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar. E aí quando a gente vai para esse lugar assim, ó, plenamente satisfeita. O que é plenamente satisfeita? É algo que está completo, que não vê falta em coisa alguma. E esse contentamento e essa felicidade, estar plenamente satisfeito, a gente sabe que aqui no mundo é impossível. Porque nessa ideia que tudo começa e termina, então não tem pleno coisa nenhuma. Você vai passar um momento feliz, você vai estar um momento contente, mas isso vai acabar. Então, quando a gente traz agora para a metafísica, né, de um curso em milagres, e aí a gente pode perceber que esse estado de consciência, que é um estado de convicção, de certeza que não vai mais embora, então a gente começa a compreender que a satisfação e a felicidade não está dependendo de nada no mundo. Então você pode sim estar nesse estado de bem-estar, de tranquilidade, de leveza o tempo todo, fazendo qualquer coisa. Então não são as coisas, nem as pessoas ou nem as realizações que determinam esse estado pleno
de contentamento, de felicidade o tempo todo. E eu quero trazer aqui para nós um texto que fala sobre isso, que é essa meta, que é essa direção, quando ela é direcionada para a fonte, para a verdade, não tem como você ter outro resultado senão alegria, paz, felicidade. Vamos ver? Diz assim, ó. O ensinamento do Espírito Santo toma apenas uma direção e tem apenas uma meta. A sua direção é a liberdade e a sua meta é Deus. Ou seja, só tem um caminho e uma única possibilidade para você alcançar esse estado pleno de consciência que está totalmente livre. E isso só pode ser a partir da percepção corrigida, que é esse ensinamento através do Espírito Santo, que direciona para uma única direção e uma única meta. Enquanto eu não aceitar essa direção e essa meta, eu ainda vou ficar aqui buscando, e é aí que está o conflito, que é esse conflito de existência, porque eu estou colocando a minha paz, a minha felicidade e a minha alegria em coisas transitórias no mundo. Então, a sua direção é a liberdade e a sua meta é Deus. No entanto, ele não pode conceber Deus sem ti, porque não é a vontade de Deus ser sem ti. Quando tiveres aprendido que a tua vontade é a de Deus, não mais poderás ter vontade de ser sem ele, assim como ele não poderia ter vontade de ser sem ti. Então, o que está sendo alinhado aqui? Que existe uma única vontade. E a sua vontade é a mesma de Deus. E isso nunca mudou. E não é assim, ó, uma individualidade que agora não tem outra vontade. Não. É a existência se reconhecendo e se localizando só em Deus, ciente que a sua única direção é se reconhecer já totalmente livre e a sua única meta é Deus. E aí, aqui no mundo, você vai ter esse discernimento claro, porém, você vai saber que a sua existência ou a sua felicidade não depende de nada fora. Então, não importa, seja qual for a sua decisão aqui no mundo, você sabe que a sua felicidade ela já está garantida, estabelecida em Deus. E isso não pode ser perdido, como nunca foi perdido. Então, é só nessa aceitação, quando eu aprender que não existe uma outra existência, que é uma outra vontade de ser separado de Deus. Isso é liberdade e isso é alegria. Nega isso a ti mesmo e estarás negando a Deus o seu reino, porque ele te criou para isso. Então, Deus te criou totalmente livre, assim como ele é. E estar ciente dessa liberdade, dessa única existência de ser como Deus, é a nossa alegria. Então, é para isso que o ensinamento da percepção corrigida, que é o Espírito Santo, está conduzindo a consciência de existência. É essa certeza, é essa convicção. Então, aqui você vai ser totalmente espontâneo. Você vai perceber assim que você pode se posicionar sem medo algum, porque não tem o medo. O medo é só essa identificação ilusória que você é uma coisa limitada e aí você precisa cuidar e ficar atento quanto a essa existência capenga, fraca, debilitada, que existe, depois deixa de existir, mas a existência verdadeira, imutável e que nunca recebeu um limite ou uma forma, é esse reconhecimento em Deus. Então, é só essa mudança de fé, é só essa mudança de foco, é só isso. É uma disponibilidade já de me reconhecer existindo em Deus e descansando nessa certeza, nessa fé que foi deslocada agora, né, que foi retirada das ilusões e colocada apenas na verdade, que não tem forma, que é uma aceitação que isso é assim e é uma experiência vivida nesse momento.
é só a partir daí que eu vou ter essa experiência expandida de ser totalmente sem limite. Então aqui você vai atuar no mundo, experimentando essa liberdade que só pode ser alcançada em Deus. Então, se você quer, de fato, uma experiência que vai além dos limites, e isso é possível, e Jesus demonstrou isso através desse percurso que foi deixado em um curso em milagres, e se eu atuar como ele atuou e fizer as escolhas que ele fez, então eu vou experimentar, de fato, essa mudança aqui no mundo, inclusive. Porque Deus já garante que isso é assim. Então, não te custa nada. Não tem nenhum esforço, não tem nenhum sacrifício. Essa é a diferença. Porque enquanto eu fico aqui tentando ser esse limite, essa coisa, que no final das contas tudo acaba, não é melhor você se disponibilizar sem esforço, sem nenhum sacrifício para você ter uma experiência de paz e de ser totalmente livre? Pois é. Esse é o convite que eu quero deixar para você aqui hoje, ok? Depois você traz aqui, se você quiser, nos comentários, e aí você traz aqui as experiências que você já está tendo por assumir essa postura e permitir que a percepção corrigida mostre o caminho a Deus. E não é um eu aqui, uma pessoa indo a Deus, mas é já esse reconhecimento que eu sou ilimitado, assim como a minha fonte. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.